Então, prosseguindo no estudo da doutrina do Espírito Santo, estamos estudando a obra do Espírito Santo no homem. Estudamos o convencer, depois regenerar. O Espírito Santo, então, o terceiro foi habitar. Então, o homem foi gerado de novo, o Espírito Santo pode habitar nele. E o quarto é santificar. Bom, o que significa o termo santificar, né? Então, eu comento abaixo. Na regeneração, o Espírito Santo efetua uma mudança radical na alma, concedendo-lhe um novo princípio de vida. Mas isso não significa que os filhos de Deus sejam imediatamente perfeitos. Permanece a debilidade hereditária, ou seja, nós não nos livramos do pecado original, como alguns pregam. As igrejas que defendem o batismo de recém-nascido, elas dizem que o homem precisa se livrar do pecado original e que esse batismo de recém-nascido tem essa função. Não tem nada. Esse batismo não tem valor nenhum diante de Deus. Todas essas igrejas, elas precisam se corrigir. Toda igreja que pratica o batismo de recém-nascido não é igreja cristã. Não? Então, a debilidade hereditária, ou seja, em pecado me concebeu minha mãe, ele continua conosco. Até o dia da ressurreição, lá nós recebemos um corpo incorruptível, né? Ou no dia do arrebatamento. Mas a debilidade hereditária, ela permanece. E ainda falta vencer o mundo, a carne e o diabo. A operação do espírito é progressiva, indo do coração para fora, do interior para o exterior, porque coração é símbolo de interior, né? Da sede da vida para as suas manifestações, suas ações e suas palavras. Essa operação tolera, no princípio, muitas coisas incompatíveis com sua natureza divina, mas logo, pouco a pouco, ataca essas falhas uma após a outra, ora estas, ora aquelas, entrando nos mínimos detalhes de modo tão cabal que, não podendo escapar à influência do Espírito, um dia esse homem será perfeito, glorificado pelo Espírito e resplandecente com a vida de Deus. A mensagem que a nossa luz vai brilhando cada dia mais e mais. O Espírito Santo, ele faz aquela transformação que é como que ocorreu com Israel quando eles saíram do Egito. Ocorreu um milagre. O mar abriu para eles passarem. Depois o mar fechou. Vocês sabem que o Egito é símbolo do mundo. Se um israelita resolvesse voltar para o Egito, como alguns no deserto murmuraram, né? Se eles resolvessem voltar para o Egito, o mar não iria abrir para ele voltar. Eles teriam que fazer uma grande volta. Normalmente eu comparo isso, a pessoa que ela vem para o Evangelho, ocorre uma mudança nela, a pessoa não consegue mais voltar a ser um mundano normal, vamos assim dizer. Eu conheço pessoas que estão nessa situação, infelizmente, muitas vezes por causa de problemas em igreja, problema que às vezes o pastor, alguém falou uma palavra pesada, não? Outras, vamos dizer, por dificuldades diversas. Mas a pessoa, eu conheço uma pessoa que, olha, irmãos, isso foi na década de 80. Então já são, meu Deus, vou botar no ano 90, já seriam 35 anos. Eu conheço a pessoa, ela está no mundo até hoje. Às vezes eu ligo para ela, falo de Jesus para ela, ela diz que ela está no mundo, mas ela não faz nada de errado, ela só não consegue ir à igreja por conta daquelas coisas que aconteceram com ele. E ele ainda usa a expressão, ele fala, eu estou esperando o pastor vir falar comigo, ele tem responsabilidade por essa alma. Né? Eu tive que aconselhar ele para ele tentar esquecer aquilo. Mas é importante, a pessoa nunca mais conseguiu voltar a ser um mundano normal. Ele não tinha sido criado na igreja, nada, tá bom? Mas quando ele sofreu essa transformação, ele não conseguiu voltar a ser um mundano normal. Ou seja, a mudança que ocorre na pessoa, isso não sai mais dele. Infelizmente, algumas pessoas acabam abrindo mão dessa salvação. Mas a vida dele foi transformada, ele ganhou mais senso de justiça,
vamos assim dizer, né? Bom, eu coloquei aí para nossa meditação 1 João, capítulo 3, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Ele diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Bom, então, quando ele se manifestar, seremos como ele. Ele está falando o quê? Está falando do corpo incorruptível, o corpo que não peca mais, corpo eterno, corpo que não morre, né? Que nós vamos receber no momento do arrebatamento. Então, seremos semelhante a ele. Pois bem, agora o item 5. Bom, só para concluir essa parte de santificar, lembre-se que o termo santificar, ele é um sinônimo de separar. Ele significa separação. E nós sempre falamos separação, mas vamos dizer, separação do pecado, separação do mal. É o significado da palavra santificar, mas ela em si, o significado é santificar, mas ela é usada sempre para separar-se do mal. Não passou a ser usada assim na história. É um termo grego, agiazo, termo que significa separação. Bom, a quinta obra do Espírito Santo no homem, né, a quarta, convencer, foi a primeira, regenerar, habitar, santificar. Santificar, lembrando que ainda concluindo aquele tópico, é um processo, como eu falei ali, é um processo. Para ilustrar esse processo, normalmente eu uso a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, porque ele começa a carta dizendo o seguinte: aos santos que estão em Coríntios, e depois no meio da carta ele diz: vós sois carnais, né? Podemos até ler esse versículo para você anotar, é bom, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Desculpe, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, ou aos santos, né, chamados santos. Ou seja, ele chama eles de santos, né? Mas, quando chega mais à frente, no capítulo 3, ele diz: e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como é que você combina isso? A pessoa passou por um processo de santificação, ele é chamado de santo, mas também ele é chamado de carnal. Bom, normalmente nós chamamos isso de santificação instantânea e santificação progressiva. É assim que foi organizado na história dos estudos, né? No caso, foi a aula que eu me lembro, tive com o pastor Antônio Gilberto. A gente define como santificação instantânea e santificação progressiva. A santificação instantânea é um milagre que Deus faz em toda pessoa que vem para a casa dele, aceita Jesus Cristo como Salvador, ela recebe o batismo, é cristão. Mas quem convive no reino de Deus sabe que todas as pessoas que passam por esse processo, você vai convivendo com elas e, como você se conhece também, você vai passando por processos de santificação. Você vai abandonando coisas. E os coríntios, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eles passaram pelo menos pela santificação instantânea, então, mas não passaram pela santificação progressiva. Eles não prosseguiram mudando de vida. Isso acontece no nosso meio? Infelizmente acontece. Né? Infelizmente acontece, porque a questão da mudança de vida, infelizmente, assim, está sendo pouco pregado. É estranho falar isso. Mas está sendo pouco pregado.
a reclamação, o comentário geral é que os nossos púlpitos hoje, eles não falam de transformação de vida, ele traz como uma mensagem do budismo, uma mensagem de bem-estar para as pessoas. Acredite, e isso é uma influência do mundo. Isso é uma influência da política que vem sendo trabalhado. Você pode observar que o mundo mais tem pregado é a tolerância, 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 tolerância. Só que, na verdade, eles pregam a tolerância, mas, na prática, o que eles querem é mais do que uma tolerância. É uma união com a doutrina errada. O que eles pregam é você dizer que a doutrina, que na verdade é errada, né? Que essa doutrina, ela também é aceitável, ela também está certa, ela também é boa. E isso é impossível. Só que quando nós falamos está errada, né? Já tem pessoas que falam, por que você acha que você tem direito de dizer que a outra está errada? Ah, porque o ser humano é livre para dizer, é só por isso que eu tenho esse direito. Não? Mas a cultura que existe hoje no mundo e no Brasil, ela está sendo muito forte, e aqui nós temos que falar por causa do governo da esquerda. A esquerda, ela prega isso a todo momento, falando em tolerância, tolerância, mas o que eles querem é que o cristão se assente, né, junto com o umbandista e que cultue, tá bom? Como se os dois cultuassem o mesmo Deus. E acima disso tudo, vocês sabem que é o que a maçonaria faz. A maçonaria, ela exige que a pessoa, para participar dela, tem que acreditar em algum Deus, acreditar em alguma divindade, não? E também adorar a divindade da maçonaria, que nós sabemos ser o próprio Satanás, né? Que eles então chamam de Abaddon. A Bíblia também chama de Abaddon. Então, essa influência que a sociedade está sofrendo, eu tenho 62 anos, eu tenho observado nos últimos 30, 40 anos que a nossa sociedade ela vem trabalhando com esse tema tolerância, tolerância, e a finalidade final, vocês podem acreditar nisso que eu estou falando, a finalidade final é exatamente fazer com que o cristão ele acabe testemunhando que todos os deuses são bons, todos os caminhos são bons. É mais ou menos o que eu falei para vocês do exemplo do Papa Francisco. Ele disse que ateu também vai para o céu. Ou seja, para você ir para o céu, você pode ser ateu, né, pode não acreditar em Deus, né, e algumas outras coisas mais, certamente. Ele recebeu, se você for na internet, né, Papa Francisco recebe, vamos dizer, adoradores do culto de demônio asteca, né? Que as pessoas que cultuavam os demônios, os astecas aqui nas Américas, que sacrificavam até pessoas, aqueles mesmos demônios, tem pessoas que cultuam eles até hoje, tá bom? Eles foram participar de um culto lá no Vaticano com o Papa Francisco, o site Rainha Maria reclamou disso. Tá bom? Então o mundo todo está sendo preparado, falando em tolerância, 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 só que, na verdade, é muito mais do que tolerância. Mas só que você fica repetindo na cabeça das pessoas, as pessoas ficam até constrangidas de falar a verdade. Se você fala a verdade, você automaticamente você já vai ser taxado como intolerante. Mas o que eles estão defendendo é que você trate o erro deles como sendo um acerto. E se você não diz que aquele erro é um acerto, se você não fala isso, eles dizem que você é intolerante. Então o mundo está todo sendo preparado para isso. Não tem jeito, né? E essa influência, se o cristão não vigiar, vai alcançar ele. Você vai parar de falar. Você vai parar de falar. E ainda mais eles estão criando leis, ok? Para que o cristão ele seja, por exemplo, proibido de falar que a religião africana é um espiritismo que leva para o inferno. Que eles estão criando leis. Na verdade, essas leis já existem, né? A esquerda já botou essa lei no país.
E tem casos aí de pastores que têm sido presos, né? Tem sido assim, e multado, né, com valores altíssimos. E aí como é que faz? É uma maneira de, vamos dizer, calar a pessoa, porque vai matar a pessoa financeiramente. Você coloca uma multa de 90 mil reais, como é que eu vou fazer? Não, mas vai botar multas assim, nesses valores. É o que eles estão fazendo, né? Bom, então, agora o guiar, depois de santificar, guiar, eu separei aí Romanos 8,14, que diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos, com certeza já aconteceu na minha vida, na tua vida, coisas que você nem percebeu, mas que foi o Espírito Santo agindo. E teve coisas que, bom, vamos dizer assim, é fatal, não tem como você ver que não foi o Espírito Santo. Vou contar um testemunho rapidamente para vocês. Eu era um novo convertido em 1983, eu tinha nascido no Evangelho, tive um tempo afastado, mas voltei em 1983, então eu trabalhando em Vila Valqueire, passei em frente a um local que estava escrito, né, curso teológico, Instituto Bíblico Betel, ali quem vai do Meier para o centro da cidade. Eu era um novo convertido, era moço também, não sabia nem o que era um seminário. Tive desviado, aí um primo meu me explicou o que era. Eu fui lá tentar fazer matrícula. Era um seminário batista. Tá bom? Mas aí a aula já tinha começado, uma semana de aula, e eles não me autorizaram. Eu saí de lá muito chateado, né, porque eu queria muito estudar a Bíblia, e saí chateado, irmãos. Eu passei do ponto do ônibus, onde eu pegaria o ônibus, que era o ônibus de número 627, e saí sem destino. Uma coisa assim que eu fico olhando hoje, eu passei por baixo da linha do trem, que ali, quem conhece o Betel, né, fica perto da linha do trem, eu passei por baixo da linha do trem, naqueles túneis ali, e eu passei correndo tanto, tinha umas pessoas lá dentro, não sei nem se era ladrão, que era, as pessoas, ninguém falou nada comigo, eu passei andando rápido, saí do outro lado, andei, até que uma hora eu me cansei, falei, chateado. Aí o que eu fiz? Eu parei no local, falei, acho que eu conheço esse local aqui, tem um ônibus aqui, o ônibus 629, que vai para Inhaúma, onde eu morava. Aí eu vi uma placa, ponto do ônibus, aí fui lá, parei no ponto do ônibus, esperando o ônibus. Quando eu viro e olho para frente, estava escrito Instituto Bíblico Pentecostal. Quem é que me fez andar sem destino, né? Bom, eu iria me matricular num seminário batista, hoje eu sei que a influência não seria boa, porque eu sei que os batistas eles estão sendo atacados pela maçonaria, estão sendo dominados, eu falo isso para amigos batistas. A igreja batista cristã, que é chamada de igreja batista geral, ela está morrendo, porque os batistas calvinistas, maçons, com muito recurso financeiro, eles estão matando aquela igreja. Isso está acontecendo mesmo. Isso está acontecendo mesmo. Então eu teria essa influência ruim, e a explicação foi o Espírito Santo me servir de guia naquele momento. Observe, eu separei para vocês qual o significado de guiados, né? A palavra guiados em grego, tá bom? Estou olhando aqui no dicionário, por exemplo, é a palavra agontai. E aqui o dicionário Strong diz que o significado dela é o seguinte: seguir acompanhando até um destino final. Essa palavra era, por exemplo, eu vou ser o seu guia, né, por esse caminho de Jerusalém até Antioquia. São cerca de 700 quilômetros, tá bom? Então, era um guia que ele, vamos dizer, ia desde Jerusalém até o final. Como vocês sabem hoje que às vezes tem um guia, né, que vai levar a pessoa por um caminho na floresta, é muito usado em trilhas. Antigamente tinham pessoas, você caminhar 600 quilômetros, a possibilidade de você se perder é muito grande. Então, mas tem aquelas pessoas que conhecem o caminho, o guia, e esse termo, agontai, segundo o dicionário, significa isso, seguir acompanhando até um destino final, tá bom?
Então, essa palavra eu até, vamos dizer, eu coloco aí o que o Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, fala sobre essa palavra. Ele diz o seguinte, que essa palavra significa que somos guiados pelo Espírito Santo na vida diária de santidade, acima das exigências da carne e livres da mesma. E, em segundo lugar, ele diz, em contraste com a liderança moral da lei, somos guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, é diferente você ser guiado pela lei ou ser guiado pelo Espírito Santo. Então, ele diz também que essa palavra ela tem essa comparação. Né? E diz, os crentes possuem uma nova regra de vida, muito superior à antiga regra legal de conduta que foi dada aos israelitas. Vamos pensar numa diferença, né? Por exemplo, para o israelita, se ele adulterasse com uma mulher, ele pecou. Tá? No Novo Testamento, a regra do Espírito Santo é, se você desejar, você já pecou. Você desejou, mas não conseguiu consumar, mas você já entristeceu a Deus, porque você queria o mal. Vamos dizer, e se aplicar, como eu falei, da pessoa regenerada. Tá bom? A pessoa regenerada, vamos dizer, ela vai olhar para o que ela fazia antes, não é próprio dela. Se ela resolve fazer, vamos dizer, ela está demonstrando que, infelizmente, a regeneração ainda não está completa. A regeneração não está completa. Então, a lei do Novo Testamento é uma lei do interior. É uma lei do interior. Você sabe que você não precisa chegar a roubar um banco para você, diante de Deus, ser considerado um pecador. Se você desejar algo, né, alguma ilegalidade, se você desejar para Deus, você já pecou. Então essa era uma diferença da lei, porque essa lei ela está no teu interior, muito mais do que estava nos homens do Antigo Testamento. O Espírito Santo não estava operando neles como opera em você, então o seu convencimento é maior. E lembre-se o que o apóstolo Paulo diz, que o conhecimento que você tem, ele vai ser usado para o teu juízo, vai ser usado para o nosso juízo, né? Melhor dizendo, né? Ele vai ser usado para o nosso juízo. Aqueles que são mestres, a Bíblia diz que terão ainda o mais duro juízo. Então, nós devemos buscar o conhecimento, mas sabemos o seguinte, quanto mais conhecimento, quanto mais vida com Deus, mais nós seremos esclarecidos também. E esse esclarecimento, isso vai influenciar no nosso julgamento. Vai influenciar no nosso julgamento. Então, Jesus Cristo certa vez chegou para os judeus e comparou os judeus aos ninivitas, a outros povos, né? E diz que se a eles fossem enviados os mesmos profetas que foram enviados a Israel, eles não teriam sido destruídos. E Jesus disse, por conta disso, haverá maior juízo para com os de Jerusalém do que para com os de Sodoma e Gomorra. Então, o conhecimento, ele, sem sombra de dúvida, ele influencia, tá bom? No juízo. E essa palavra, o que o comentário está dizendo é que essa palavra, ela significa exatamente o Espírito Santo te guiando nesse processo para você ganhar o conhecimento e também se proteger, né? Conhecer mais o mal e se proteger do mal. Vocês vejam, eu não vou nem citar o nome, eu acho que até se ela tivesse aqui não teria problema, mas na aula de Apocalipse que está acontecendo às quarta-feiras, que eu convido vocês, uma irmã deu um testemunho, vamos dizer, tremendo, porque na aula eu falei desses trabalhos que a maçonaria faz nas igrejas, né, de parapsicologia, regressão, mas que é espiritismo. Eu falei isso. Aí a irmã falou assim, mas essas coisas são erradas, pastor? Eu falei, com certeza são erradas. Irmã. E aí ela contou o testemunho dela, olha só, irmãos, que ela era uma ex-espírita, aceitou Jesus numa igreja batista, aí o pastor indicou um curso para ela, e o curso que ela foi fazer,
usava o mesmo linguajar, tudo do que ela fazia no Espiritismo. Mas ela falou assim, não, isso deve ser normal, que aqui é Jesus, é diferente. Mas as expressões que eles usavam, tudo, né? Ou seja, na verdade, é um trabalho que está dentro de muitas igrejas batistas, dentro das igrejas batistas calvinistas, principalmente são elas as propagadoras dessa parapsicologia, desse espiritismo dentro das igrejas evangélicas. Vocês sabem que tem algumas igrejas batistas que já há muito tempo elas misturam parapsicologia com o cristianismo. Isso é feito já há muito tempo, desde a década de 80, tinha aquele movimento do G12, que eles estão misturando. Eles se dizem pentecostais, só que eles são pentecostais espíritas, para vocês verem a confusão que nós estamos vivendo. E existem igrejas grandes aí que elas estão vivendo essa situação. Eu falei para ela, aí a irmã falou, não, vou deixar isso. Eu falei para ela, eu falei assim, olha, Deus guiou a irmã, foi o Espírito Santo que guiou a irmã, porque Deus tirou ela do espiritismo e o demônio estava jogando ela em outro espiritismo, porque esse negócio de parapsicologia, espiritismo velho, isso aí nunca vai convencer quem estudar esses tópicos, nunca vai ser convencido de que aquilo ali é dom de Deus. Isso aí é um engano desses últimos dias que está, infelizmente, aí dominando as pessoas, né? Tá bom? Então, o que ele está colocando o Espírito Santo é aquele que vai te guiar até o momento final. Ele vai te guiar até o fim do caminho, até o fim da estrada. Então, esses que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus, como ele colocou aí. Bom, aqui eu comento mais abaixo no livro e digo, sem a luz do Espírito Santo o homem fica em trevas, e quem está em trevas não sabe para onde vai. Essa é a comparação, vamos dizer, do homem que ele não tem o Espírito Santo de Deus. As pessoas, elas são enganadas muito facilmente. Eu falo que tem pessoas sendo enganadas de maneira inacreditável. Eu tenho dito, infelizmente, que a Assembleia de Deus tem sido enganada de forma inacreditável, porque a Assembleia de Deus está se aproximando de igrejas que, um exemplo de doutrina, né, batiza recém-nascido. A nossa declaração de fé, a nossa doutrina diz que nós não aceitamos. A Assembleia de Deus, ao mesmo tempo, chama essas igrejas de irmãs e esses pastores de irmãos, né? Esse é um erro inaceitável. Se você prega que batismo de recém-nascido não tem valor diante de Deus, você não pode chamar de irmã uma igreja que pratica o batismo de recém-nascido. Eles estão com o batismo inválido. O batismo é algo sério, é muito sério. Ele é o símbolo do ingresso do cristianismo, e cristianismo exige confissão de fé. Bom, e as pessoas em si, elas, infelizmente, se não são guiadas pelo Espírito Santo, elas vão ser enganadas muito facilmente. Você veja, mais um exemplo. A Bíblia diz, Jesus Cristo falou, quem não beber desse sangue, não comer desse pão e não beber desse sangue, não tem parte comigo. E ele diz, o sangue, ele é vida. Não? O sangue, ele é símbolo de vida. Não, vocês sabem que o sangue, ele é a vida do corpo. Não? Sem sangue, o corpo simplesmente não existe. Então, o sangue, ele é símbolo de vida. Por isso, Jesus falou que o homem, o cristão, ele tem que beber do sangue dele. No caso do símbolo do sangue, que é um vinho. Tá bom? O cristão tem que beber, e Jesus falou, quem não beber não tem vida. Pois bem, a Igreja Católica chega, então, para os membros dela e diz, não, vocês não vão beber do símbolo do sangue. Até hoje, os católicos não bebem. Eles não bebem, ou seja, eles não participam do símbolo da vida. É claro que essas pessoas não vão conseguir ver que eles estão numa igreja herética, porque a Igreja Católica está fazendo uma série de coisas que colaboram para que a pessoa seja uma cega espiritual, que ela não consiga ver que tudo aquilo está errado, que as imagens de escultura também estão erradas, que o purgatório está errado, que pregar que Deus morreu na cruz está errado. Eles não vão conseguir ver. Eles não vão conseguir ver. Eu vejo como alguns cristãos escrevem espantados na internet quando acontece de um pastor batizar recém-nascido, né? Vou contar um exemplo para vocês. Tem um pastor americano que ele é famosíssimo.
e ele é até, vamos assim dizer, espetacular. Não? Ele é espetacular. Ele é um debatedor, ele é um debatedor nos Estados Unidos, William Lane Craig é o nome dele. Não? E como ele debate com os ateus e ele se sai muito bem, ele é muito admirado no meio cristão. Só que ele é metodista. E metodista batiza recém-nascido. Aí apareceu uma imagem, ele batizando recém-nascido, e uma pessoa colocou na internet e falou assim: ih, rapaz, o William Lane Craig se desviou, agora está batizando recém-nascido. Aí eu falei, na verdade ele não se desviou. Ele sempre esteve desviado, ele nunca foi cristão. Mas olha como é complicado. Esse indivíduo, se você pesquisar na internet, talvez ele seja o cristão mais respeitado no mundo em termos de apologia. Além dele, tem um professor de Oxford, John Knox, o nome dele, que ele é muito respeitado também, debate com os ateus e se sai muito bem. Eu não sei qual igreja ele é, né, o que ele defende. Mas esse William Lane Craig, ele é um metodista. Ele defende o batismo de recém-nascido, um batismo que não tem valor. Como é que nós vamos fazer? Se nós chamarmos de irmãos, então nós temos que dizer que o batismo de recém-nascido é aceito. Então a Assembleia de Deus tem que começar a batizar recém-nascido. Eu acho que a Assembleia de Deus não vai aceitar, tanto que eu vi na internet, vejo as pessoas criticando. Aqui no Brasil, Augusto Nicodemos também apareceu batizando recém-nascido, um monte de pessoas ficaram espantadas. Assembleianos, né, que ouviam ele pensando que ele era cristão, na verdade ele não é cristão. Quem batiza recém-nascido não é cristão. Se nós dissermos o contrário, então nós temos que começar a batizar recém-nascido. Se eles são cristãos, então nós estamos errados e nós temos que começar a batizar recém-nascido, porque ele prega aquele engano que eu falei para vocês. O batismo de recém-nascido, ele tira o pecado original da pessoa e não tira nada. Isso não existe, eles estão errados. Tá bom? Então, vamos dizer, de alguma maneira a Assembleia de Deus está sendo enganada. A Assembleia de Deus está se enganando. E se for falar de todas as doutrinas que, infelizmente, têm tido problemas entre nós, né? Então, irmãos, para a nossa vigilância, para a tua vigilância, para a minha vigilância, se você não for vigilante com uma determinada doutrina, com como ela é, Jesus Cristo disse, um abismo chama outro abismo. Então, se a pessoa acredita que ela não tem direito de participar do vinho, que é o símbolo da vida de Jesus, se essa pessoa não consegue perceber que essa mensagem, esse ensino para ela está errada, é claro que ela tem alguma cegueira espiritual afetando ela. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Para a Assembleia de Deus chamar de irmão igrejas que praticam o batismo de recém-nascido, alguma cegueira espiritual tem. Para a Assembleia de Deus chegar a ter debate, questionamento, para mudar a doutrina da salvação, como tem alguns propondo, mudar a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Olha, se você muda a doutrina da salvação, você se reconhece herege. Isso não era nem para ser debatido entre nós. Como é que nós vamos nos reconhecer hereges agora e vamos pregar outra doutrina da salvação? Nós éramos hereges, mas agora mudando a doutrina da salvação e agora nós somos salvos. Nós estaríamos dizendo que todos os que pregaram para nós foram para o inferno, que Daniel Berg e Gunnar Wigner teria ido para o inferno, porque eles pregariam uma doutrina da salvação errada. Você colocar como debate não, a possibilidade de mudar a doutrina da salvação, como estava ocorrendo, né? Ainda está ocorrendo na Assembleia de Deus, mas teve período que tinha homens lá dentro da CPAD que defendiam outra doutrina da salvação. Isso é inaceitável. Só da pessoa propor isso, alguma cegueira espiritual, ela com certeza tem. Além de estar pregando calvinismo, querendo colocar calvinismo na Assembleia de Deus, mas você propor a mudança da doutrina da salvação de alguém, você está pregando para ele, você aceita, você é herege, agora você tem que pregar essa doutrina aqui que é a certa. É isso que eles estão falando. A Assembleia de Deus tem que rejeitar isso imediatamente. Falar, olha, nem repete isso para mim, que eu sei o que é heresia e sei que você está 500% errado.
né? Mas mudar a doutrina da salvação, isso não pode ser colocado nem em discussão. Isso é um dogma. Não? Por isso é chamado de um dogma. Porque se você muda a doutrina da salvação, pelo menos você se reconhecia herege. Você se reconhecia herege. A não ser que você ache que você era uma seita, que a Assembleia de Deus era herética e agora muda para a doutrina reformada, calvinista, e aí se torna Igreja de Jesus. Não, mas isso não tem chance de ser verdade. Não tem chance. Bom, eu coloquei aí para a nossa meditação João capítulo 12, versículo 35. Estamos agora na página 71. Que diz o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É claro que a questão... existem muitas coisas que podem fazer a pessoa ficar em trevas. A pior delas, com certeza, é a questão doutrinária. Se a pessoa for capturada por uma seita, eu sempre digo que se você evangelizar um bêbado sofredor, é uma coisa. Normalmente ele, vamos dizer, se sente numa situação difícil que precisa da ajuda de Deus. Tá bom? Mas o herege, o apóstolo Paulo até fala, olha, depois de uma ou duas admoestações, evita-o, sabendo que o tal peca. Né? Evita, porque, vamos dizer, você deve admoestar o herege, não? Mas saber que você pregar para alguém que ele está com a cegueira doutrinária, isso é complicado. E eu conheço pessoas que eram da Assembleia de Deus, foram criados na Assembleia de Deus, hoje pessoas que... para vocês terem ideia, irmãos, a pessoa não acredita que o homem tem um espírito, uma alma. Ele fala que tem pessoas que não têm espírito, que não têm alma, que é só o corpo físico, como um animal. De onde que a pessoa tirou isso? Porque é claro que a Bíblia deixa claro que não existe homem sem alma. Todos os homens têm uma alma, têm um espírito, senão eles não têm vida. E entre outras heresias. E essa pessoa que eu conheci na década de 50, na década de 80, só Jesus, que eu conheci na década de 80, era um cristão na Assembleia de Deus, uma pessoa dedicada, ali um jovem participando dos trabalhos da igreja, só que ele se afastou, começou a se envolver com umas doutrinas, e aí a cegueira doutrinária é terrível. A pessoa está até hoje... Ele está, acho que eu já até contei para vocês aqui, ele está com câncer nos ossos. Os médicos dizem que isso é o pior tipo de câncer. Ele estava fazendo escândalo lá no hospital. Aí uma irmã foi lá, orou por ele, pedindo para Deus tirar a dor dele para ver se salva ele. Não é que a dor parou, irmãos? Não é que a dor parou, mas ele, por exemplo, ele diz que ele não está com câncer. Ele usa aquela expressão que as pessoas falam, não, eu não recebo isso, mas todos os diagnósticos, o médico diz que você tem câncer. Aí, quer dizer, é uma cegueira que a pessoa não consegue ver também a situação herética dela. E como é que você cura uma pessoa assim? Bom, nós temos que falar, orar, trabalhar, mas, vamos dizer, só o Espírito Santo para poder iluminar a pessoa, fazer um milagre, um despertamento na vida da pessoa. A pessoa voltar àquele conhecimento, né? Voltar ao primeiro amor, voltar a ser uma pessoa que consegue ver. Então, aquele que viu, se tornou cego, ele pode voltar a ver? Pode sim. Não? Pode voltar a ver. A Bíblia diz que Deus vai fazer isso com Israel. O apóstolo Paulo diz que Israel foi cortado, ou seja, deixou de ver. Tá bom? Mas um dia será reenxertado, ou seja, voltará a ver. Usando aqui a figura, né, que ele está falando de luz e de conseguir ver, tá bom? Bom, eu coloquei aí o item 5.1 sobre a simbologia de guiar. Coloquei Atos 13, versículo 2 a 4, que diz que o Espírito Santo guiando, né, ele chama para serviço especial.
diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, o Espírito Santo aqui, ele guiando através dos dons espirituais. Aqui, ou foi uma revelação, ou foi o dom de profecia, que nós vemos até hoje na Igreja de Jesus. A Assembleia de Deus é uma igreja que ela mantém os dons espirituais como a igreja primitiva acreditava e praticava. Esses dons, eles nunca cessaram na história, porque a igreja ela não pode ficar sem esses dons. Então aqui certamente foi o dom espiritual, ou o dom de profecia, ou uma revelação. E o versículo 3, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nesse ponto, vai começar a obra missionária do apóstolo Paulo, que vai se desenvolver atingindo principalmente a Ásia Menor, onde hoje está a Turquia, e até o norte da Turquia, onde está a Grécia, onde está Atenas, Corinto, Tessalônica, muitas cidades da Macedônia também. O apóstolo Paulo fez um grande trabalho evangelístico. O apóstolo Paulo, por ele, ele estaria lá em Tarso. Lembre-se que nesse capítulo 13, antes disso, ainda no capítulo 11, Barnabé foi lá em Tarso buscar Saulo, porque ele tinha fugido, porque em Jerusalém queriam matar ele. Então, Barnabé foi lá, buscou, trouxe ele para Antioquia, e aqui eles estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo, então, deu direção a eles, né? Bom, eu anotei aqui, por exemplo, essa palavra apartai-me, neste versículo. Qual a palavra grega para esse termo, né? É a palavra aforizo. Aforizo e o termo moi. São dois termos, aforizo e o termo moi. Bom, aforizo, o dicionário diz aqui que significa separar para algum propósito. E o termo moi se traduz para mim. Então, pessoal. Então, separai-me, né? Por isso ele diz apartai-me, fazer isso para mim, né? Separe para mim essas duas pessoas. Que dá um sentido de pessoalidade, né? Ou seja, apartai-me para mim porque eu vou então guiar essa obra, essa é a minha obra. E depois também ele usa a expressão a obra a que os tenho chamado. Então deixa claro a operação do Espírito Santo, né? A operação de Deus aqui nesse momento. Bom, para poder entender esses termos também, se vocês quiserem anotar, a palavra em Tiago capítulo 4, versículo 8, o dicionário aqui também sugere, ele diz o seguinte: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, esse termo que diz que a obra que os tenho chamado, esse termo também significa que o homem ele tem que aceitar, chegai-vos a Deus. Tem aqueles que pregam que não, o homem não toma nenhuma decisão. Não, sim, o homem toma decisão, isso é importante. As coisas que acontecem na sua vida, Deus coloca diante de você, sempre dizendo: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então nós temos que vigiar com as nossas escolhas. E uma mensagem que diz que você não tem escolha, essa mensagem é claro que ela ataca a vigilância do homem. O homem não vai ser tão vigilante, porque ele não tem escolha, está tudo determinado, mas isso é mentira. Isso é mentira. Então, olhe para as tuas decisões.
Olhe para as tuas decisões, que as nossas decisões se influenciam. E o Espírito Santo vai corrigindo no caminho. Vocês viram a minha decisão do testemunho que eu dei? A minha decisão, eu não entendia, eu ia me matricular num seminário batista. Mas, graças a Deus, eu não entendia nada naquele momento, nem tinha alguém para me explicar. O Espírito Santo fez com que desse tudo errado a matrícula naquele lugar, e acabou que eu saí sem direção, andei, devo ter andado uns 40 minutos. Ali já não é mais Meier, né? Mas andei até Triagem, um local chamado Triagem. E lá em Triagem, perto de Triagem, acabou que eu fui parar em frente ao seminário. Então, esse é um exemplo de decisão errada. Eu não conhecia do assunto, não, ia estudar num seminário que poderia me influenciar para o mal. Porque, como eu digo para vocês, seminários batistas, infelizmente, as igrejas batistas estão muito influenciadas pela maçonaria. Maçonaria controla. Se você for estudar num seminário batista, normalmente o que você vai estudar é que você, Assembleia de Deus, você saiu das igrejas protestantes, que saiu da igreja católica. Ou seja, no final você nasceu da Babilônia apocalíptica. Isso mata a tua fé. Você falar isso, com certeza vai te influenciar espiritualmente em termos de cegueira, porque é o contexto, né, do que nós estamos vendo aqui. O contexto anterior, santificar, nós vimos que traz o sentido de luz, de conseguir ver. Tá bom? E o mesmo aqui também em guiar. Então, se você começa dizendo que você tem como mãe, como genitora, a Babilônia apocalíptica, é claro que isso vai influenciar espiritualmente na tua vida. Pode não ser você, mas a próxima geração que você influenciar na igreja, na mão que a pessoa está, ele vai acabar igual o Papa Francisco, dizendo que ateu também vai para o céu. Ou seja, uma pessoa sem critério. Eu uso esse exemplo para dizer, não tem critério doutrinário. Não tem critério doutrinário. Se o ateu vai para o céu, esquece todo o critério doutrinário. Ou o exemplo triste da Assembleia de Deus. Se a igreja que batiza recém-nascido é a igreja irmã, então não existe mais critério doutrinário. Esquece tudo. Esquece tudo que nós sempre pregamos. Então, o critério doutrinário você tem que ter. Senão, aí é que você deixa de ser uma igreja cristã, né? Você vai ser enganado fácil. E o que nós estamos sendo alertados aqui, como tem gente sendo enganada, irmãos. Como tem gente sendo enganada. Em igrejas que já fizeram aliança com o papado. Ou seja, já fizeram aliança com o paganismo. Caíram naquele mesmo erro que Israel caiu dezenas de vezes na Bíblia, se juntando com a religião de Baal. Se você se filia à religião do purgatório, a religião da invocação ao mundo dos mortos, que é o catolicismo, você está praticando a religião de Baal. Esse era o erro de Israel, esse foi o erro de Salomão, esse foi o erro do rei Saul. Você vai cair no mesmo erro do rei Saul, porque católico ele faz invocação ao mundo dos mortos, o mesmo que Saul fez. Bom, o comentário no livro diz: o Espírito Santo não somente dirige o teor geral da vida cristã, mas seleciona e chama homens para trabalhos especiais, tais como ensino, missões, ministério, louvor. Irmãos, eu posso dizer que toda pessoa que chega ao cristianismo, ele vai ser chamado para algo especial. É impossível que o Espírito Santo não queira usar a pessoa, porque o próprio Jesus Cristo disse que a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Então, aquele que chegar, o Espírito Santo quer transformar ele em um ceifeiro. Então, eu falo isso para aquelas pessoas que eu já conheci no cristianismo. Ele é cristão, mas ele não acredita que ele tenha chamada para fazer algo para o reino de Deus. Não, parece que ele assim, só foi chamado para estar no reino de Deus e ser salvo. Chegar no reino de Deus e ficar parado e alcançar a salvação, isso é praticamente impossível. Eu digo que o ladrão na cruz, segundos depois que ele tinha se convertido, ele já estava pregando e está pregando até hoje. Então, todo cristão,
ele tem que saber que o Espírito Santo quer operar nele, sim, tá bom? A capacidade dele fazer alguma coisa na casa de Deus. E certamente essa operação, esse dom já foi dado a ele. Esse dom já foi dado a ele, só que ele não conseguiu despertar. O apóstolo Paulo, né, usa até a expressão falando para Timóteo, né, desperta, vou pegar aqui o texto para nós podermos ler. Não estou encontrando agora. O apóstolo Paulo fala para ele despertar o dom, né, que há nele. Então, muitas pessoas, às vezes, têm um determinado dom, mas o dom ele é algo que ele vai crescendo na utilização. É como a fé. Lembre-se que os apóstolos, certa vez, chegaram para Jesus e falaram: Senhor, acrescenta-nos fé. E isso nós usamos para explicar que ninguém deve dizer me dê fé. Porque se você está pedindo fé, você não tem fé. Se você não tem fé, você não vai receber. Mas quando você pede acrescenta-nos, você está dizendo: olha, eu tenho fé, não? E eu quero mais. Não? E o mesmo com os dons espirituais. Então você tem que acreditar que o Espírito Santo já até te capacitou. Não? Então, ora como os apóstolos. Acrescenta-me fé, acrescenta-me a capacidade para eu utilizar esse dom. Eu já tenho fé, eu não estou pedindo fé, eu peço para acrescentar, para colocar situações diante de mim que eu possa me desenvolver. Porque é claro que o cristão ele precisa também de ter uma oportunidade diante dele. E vocês sabem que oportunidade, vamos considerar, está cada dia mais difícil. A oportunidade está cada dia mais difícil. Vamos dizer, como um dia eu tive a oportunidade de começar a dar aula em escola dominical, começar a dar aula em seminário. Não, se fosse um local onde eu fosse bloqueado, vocês sabem que tem aqueles pastores que diz que só ele trabalha, né? Não, mas o Espírito Santo vai colocar oportunidades diante de você. Então pede a ele para colocar oportunidades, que às vezes o homem também, quando ele é jogado na jaula do leão, aí ele resolve encarar o leão. Se falar para ele: você vai encarar o leão. Não, eu não vou encarar de jeito nenhum. Mas jogou ele na jaula, agora eu tenho que encarar o leão, né? Então é uma oração que a gente diz, fala: Senhor, se for preciso, então me joga na jaula do leão, mas entra na jaula comigo. Pronto, está resolvido um milagre. O Espírito Santo vai te jogar na jaula do leão, mas vai entrar contigo e aí você vai conseguir praticar o seu dom. Bom, o termo 5.2, agora na página 72, orienta em serviço. Pois bem, eu separei aí o texto de Atos capítulo 8, versículos 27 a 29. Diz o seguinte: E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope e eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Então, é um claro exemplo de o Espírito Santo guiar, como aconteceu comigo, lá o Espírito Santo guiar para um local sem destino, né? Aqui foi diferente, fala: vai para esse local, junte-se a essa pessoa, chega-te a ele. Então, eu pedi ao Espírito Santo para nos guiar em todas essas situações. Senão, o homem não tem como saber o melhor para ele. Como no meu caso, que eu ia me matricular num seminário, que hoje eu não teria nem orgulho de dizer que estudei lá por conta do conhecimento que eu desenvolvi.
Mas hoje eu tenho orgulho de dizer que eu estudei no Instituto Bíblico Pentecostal e poder reproduzir as coisas que eu aprendi lá. Não? Quem foi que me guiou? Foi o Espírito Santo. Então eu comento abaixo. Quando nos rendemos a Deus, o Espírito Santo não só dirige nossas vidas pessoais, mas também nos orienta para conduzirmos outras pessoas à luz, à vida e ao amor de Deus. Não? Eu comentei com vocês e repito, eu até anotei aqui como exemplo o caso do Gunnar Wingre. Ele teve para se juntar a uma junta missionária, ele chegou a ir numa junta missionária batista nos Estados Unidos, aconteceu com ele algo parecido com o que aconteceu comigo. Não? Só que ele, no caso, ele foi aceito lá. Eu não fui aceito no Seminário Batista porque o prazo de inscrição já tinha acabado. Então, eles fazem inscrição antes das aulas começarem. E já tinha uma semana de aula, aí eu não pude participar. O caso do Gunnar Wingre, ele foi recebido numa missão, você pode ler no diário do Gunnar Wingre, né? É importante, ele foi recebido como missionário, teria uma vida tranquila, iria receber um salário, seria enviado para a Índia, não? Iria receber um salário para estar vivendo naquele local, mas pregando o evangelho. Mas ele disse que fechou com a junta missionária, já estava acertado. Quando ele chegou em casa, foi orar, disse que o Espírito Santo falou para ele: não participe dessa junta missionária. Não participe. E aí o que ocorre? Olha, ele ia ter recurso financeiro, ele falou, então ele recusou, disse: não quero mais. Não quero mais. E aí ele foi, pela fé, buscar oferta com os irmãos e buscar uma direção. Aí que Deus vai usar o dom de profecia, vai falar para ele vir para o Brasil e vai usar irmãos que vão ofertar. Ele vem com dinheiro de oferta de irmãos. Ele não vem de uma junta missionária. Isso é muito significativo. E eu falo por quê? Eu estudo isso. Eu estudo a história da igreja a fundo e eu vejo que essas juntas missionárias, normalmente, ela tem uma influência da maçonaria. Porque a maçonaria tem o dinheiro. Então ela quer manter os cristãos sob controle dela. Então ela organiza junta missionária e envia pessoas. Eu recomendei diversas pessoas, como tem aluno novo aqui, eu vou falar de novo. Leia o livro Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. É um livro publicado que conta a história de um pastor batista que veio para o Brasil, o primeiro pastor batista reformado ou batista protestante. Ele vem com dinheiro da maçonaria, ele consagra os outros pastores dentro do templo da maçonaria. O primeiro templo batista em Santa Bárbara do Oeste, ele abre um templo batista e um templo maçônico. Essa é a Igreja Batista Reformada. E esse livro conta as 3 igrejas que ele abriu. A Igreja da Lagoinha e a primeira Igreja Batista de Niterói. Todas elas, até hoje, você pode ver que tem problemas espirituais sérios. A Igreja Batista da Lagoinha, ela é envolvida com regressão para a psicologia. A minha esposa, certa vez, ganhou uma pessoa para Jesus, essa pessoa que se converteu, era ex-espírita, ela foi participar de um trabalho convidado lá na Lagoinha, e o que aconteceu? Ela voltou apavorada falando para a minha esposa: irmã Lourdes, tudo que eu fazia no espiritismo, eles fazem lá. Foi criada pela maçonaria, aquela igreja. Está relatado no livro. Isso não é uma novidade que eu estou trazendo, não. O livro conta isso. E também a primeira Igreja Batista de Niterói, se você entrar na internet, alguns 5, 6 anos atrás, talvez um pouco mais, descobriram os maçons lá, disseram que ia expulsar os maçons, nem que tivesse que ir na justiça. Os maçons falaram para eles: vocês não sabem de nada, fomos nós que fundamos isso aqui, não tem como vocês nos tirarem daqui. E ficou por isso mesmo, que realmente foi fundado. Segundo esse livro, Centelha em Restolho Seco, foi fundado pela maçonaria. Então, olha, a maçonaria ia matar ali o Gunnar Wingre. Essa é a provável razão do Espírito Santo falar para ele: olha, fique longe dessas pessoas. E isso eles estão fazendo nos Estados Unidos e na Europa, e você pode ter certeza do que eu estou falando. Esse enfraquecimento do cristianismo nos Estados Unidos e na Europa faz parte desse abafa, vou chamar de abafa,
que a maçonaria faz. Ela vai colocando homens de Deus, como Gunnar Wingre, debaixo do controle dela e vai matando a vida espiritual dessas pessoas. Por isso que o evangelho está morrendo lá. E eles estão tentando matar no Brasil. Essa é uma questão seríssima. É uma questão seríssima. Isso, irmãos, é a nossa vida eterna. Isso é a nossa salvação. Isso é uma questão muito séria. Nas aulas que eu tenho falado na convenção, eu tenho falado para eles, olha, isso que a Assembleia de Deus está fazendo, isso é algo muito sério. A Assembleia de Deus está caminhando para apostatar da fé. Ela não pode ter aliança educacional, como está tendo, com igrejas que batizam recém-nascido. E a Assembleia de Deus hoje ela tem aliança educacional. Isso foi feito em agosto de 2022. Foi até celebrado no Mensageiro da Paz. Essa aliança não é boa. Você vai fazer uma aliança educacional com a igreja herética que batiza recém-nascido, está errado. Não? Mas, infelizmente, alguma cegueira espiritual existe entre nós, tá certo? Pois bem, vamos agora ao item 6,